Com vocês, estou fazendo essa live ao vivo para falar um pouquinho sobre a força do pai. Em constelação familiar, a gente fala muito sobre tomar o pai. Mas o que é tomar o pai? Tomar o pai na constelação familiar significa a gente se conectar com essa força masculina, com essa figura do pai. Neste mês de agosto, que nós comemoramos o Dia dos Pais, eu resolvi fazer essa live sobre tomar o pai, que é tão comentado na constelação familiar. Sejam todos bem-vindos, quem está entrando, é um prazer, é um privilégio estar aqui com vocês. Tomar o pai, essa figura paterna, essa força arquetípica, que é o pai, a figura masculina, né? Mas que também a gente também pode ter essa figura representada por alguém, que pode ser uma tia, pode ser alguém, uma mãe, né? Pode ser outra pessoa que representa o nosso pai. Quando a gente tem essa figura paterna tão bem representada dentro de nós, nós temos uma força para nos sustentar, para nos impulsionar e atingir os objetivos na vida. É importante a gente se conectar com o pai. O nosso pai nos leva a ter força para trabalhar, para ir para a vida, a gente fala na constelação familiar. E também a gente consegue ter essa vontade de seguir além. A gente consegue lidar com a frustração. Nessa vida moderna que tanto se prioriza, tanto se valoriza o ganho imediato, né? O prazer imediato. E aí o que acontece? As pessoas se lançam nos vícios, nas compulsões. Hoje tem essa coisa também da geração dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que gera prazer. Então as pessoas ficam viciadas no prazer. É a compulsão por sexo, por comida, e tantas outras compulsões. Isso na constelação familiar significa a ausência do pai, né? Então, gente, como é bom ter essa força do nosso pai. E através da constelação familiar, nós podemos trazer este pai para perto de nós. Então, eu convido vocês a se conectarem, porque agosto, sim, é mês dos pais, né? Desta celebração, desta data, mas também sempre é importante, não só neste mês, porque nós temos o nosso pai sempre presente. Se a conexão com a mãe é importante na constelação familiar, com o pai também faz necessário. Porque nós somos 50% mãe, 50% pai. Esta é uma visão que o Bert Hellinger, fundador das constelações familiares, nos trouxe. E a gente percebe, quando abre o campo
das constelações é que uma pessoa estando conectada com o Pai tem muito mais força, muito mais condições de continuar a vida, de ir atrás, de concluir um curso, de correr atrás. Eu tenho certeza que todos que se conectam com o seu Pai conseguem resolver melhor as suas questões. Por isso que tem uma frase que fala que com a mãe o dinheiro vem, mas com o pai o dinheiro fica. Por quê? Porque a mãe é criatividade, é acolhimento. Então, para ter dinheiro, a gente precisa ser criativo. Mas para ficar, o dinheiro precisa de trabalho, precisa que a gente vá atrás. E isso quem nos proporciona é o nosso Pai. Porque o nosso Pai nos oferece essa disposição, essa força de luta de ir atrás. Esta é a visão que a constelação familiar oferece. E neste mês de agosto, que pela visão até cabalística, né, dos números, numerológica, o número 8 é um número de prosperidade. Então, vamos nos conectar não só com o amor paterno, mas também com a prosperidade. E eu vou aproveitar e falar para vocês que agora, no dia 17, eu vou estar no Rio de Janeiro, na Mystic Fair. E eu convido vocês para comparecer neste evento, né? Vai ser no Clube Monte Líbano, vai ser uma honra conhecer vocês. Eu vou estar pessoalmente lá, vou falar, vou palestrar lá e eu vou me sentir muito feliz de conhecer vocês. Se vocês tiverem a oportunidade, vão até lá. Mas voltando ao assunto principal da live, a força do Pai, de tomar o Pai, de ter o Pai dentro de nós. Porque todos nós, quando estamos conectados com esta figura masculina, com esta figura paterna, nós temos muito mais força, muito mais poder para irmos em frente e assim sermos pessoas mais completas. Quando a gente integra o pai e a mãe, nós podemos ter, além de força, muito mais paz. Porque essa completude, essa inteireza de alma, ela nos dá uma sensação não só de pertencimento, mas de família. Porque o nosso Pai, apesar de todas as imperfeições, Ele fez o que pôde.
E a gente também tem os nossos erros, as nossas limitações. E o Pai é exatamente isso. Ele nos dá esse limite. Ele nos dá essa limitação, que nem tudo é possível, mas que a gente pode sim tentar uma vez mais, que a gente pode saber lidar com a frustração. Isso é a figura paterna. Com a mãe, a gente aprende a sonhar, mas com o pai, a gente reconhece que nem sempre dá, nem sempre é possível, mas que a gente vai se esforçar. E assim a gente toma o Pai na nossa alma, no nosso interior. Seguimos fortalecidos. Mês de agosto, mês dos pais. Convido sempre vocês para permanecerem aqui comigo. Agradeço também a presença de todos. Desejo um ótimo dia e que sejamos sempre filhos agradecidos, reconhecendo que temos o Pai perfeito, o Pai certo para nós. E desculpa, não é perfeito, é como nós, cheio de acertos e erros, mas que nos ama do jeito que a gente é. E assim nós devemos amar o nosso Pai, do jeito que é, do jeito que for. Muito obrigada pela presença de todos.